mais uma quarta com elas e hoje com a doutora Luciana Carvalho, responsável pela área de recuperação de créditos. Seja bem-vinda, doutora. E hoje nós vamos falar de uma situação bem peculiar, né, que todo mundo pergunta aqui para nós no escritório. Quais são as situações que um devedor pode perder o seu imóvel, o seu bem precioso por conta de dívidas? Porque muitas pessoas acham que não. Você pode ter uma dívida e acaba não perdendo absolutamente nada. Nos diga para nós quais são esses bens. A princípio, a lei resguarda o direito do devedor, no caso, para o imóvel que é o único bem de família, né? O bem de família é um imóvel que não pode ser penhorado. Mas existem algumas exceções a regras. Algumas delas, por exemplo, inadimplência de dívida de condomínio é uma questão que deve ser colocada, que é muito comum. Porque aí a pessoa vai perder esse bem. Vai perder o imóvel se não pagar a cota condominial. Também dívida de financiamento para aquisição da casa ou a construção, né? Se for fazer alguma reforma, também perde o imóvel por conta dessa dívida. E dívida de IPTU também é importante ressaltar, que também acontece bastante da pessoa achar que não vai perder. Mesmo porque a dívida do IPTU, para ser cobrada, às vezes ela é demorada. Sim. E a pessoa acaba esquecendo disso, mas não sendo paga, o próprio imóvel também vai lá para responder pela dívida. Sim, sim. E também muito importante ressaltar a dívida de pensão alimentícia também, que é muito comum. O imóvel também responde, só que neste caso, a parte da esposa, a meação no caso, ela é reservada. Mas o imóvel, sim, é penhorado também para responder pela dívida de pensão. E lembrando, muito importante, que pensão alimentícia, a dívida de pensão é crime inafiançável. Sim, né? Sim, isso também é muito importante, porque eu acho que na área civil é a única situação em que a pessoa é presa sem choro nem vela, não pagou, vai preso e não tem como, né? Isso, não escapa. E mais uma questão que eu acho importante também colocar com relação ao aluguel. O fiador do contrato de aluguel que coloca o seu imóvel como garantia desse contrato também perde o imóvel, porque ele abriu mão desse direito, né? É um bem de família, mas ele abriu mão dando em garantia do contrato de aluguel. Então também uma das causas de perda do imóvel. Eu costumo dizer que o fiador ele assina uma sentença de morte na hora que ele se compromete no contrato de locação. E o pior, né? Ele se responsabiliza financeiramente e caso ele dê esse imóvel em garantia, não tem como. Esse imóvel é o único bem de família, enfim, ele perde caso esse afiançado não tenha pago a dívida, né? Não tem jeito. Doutora, realmente são dicas muito importantes aqui da doutora Luciana. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E a gente se encontra na próxima quarta com elas. Até lá.